Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, depende do movimento terráqueo que nós nos encontramos, né? Corrigindo já essa minha abertura. Afinal de contas, é a Terra que gira em torno do Sol e não o Sol que gira em torno de nós, né? Embora o Sol tenha sua própria órbita em relação à galáxia, né? E ao universo e tudo mais, enfim. Não sou, embora goste de astronomia, mas não sou da astronomia. Mas também não vamos cometer essas gafes, né? Retornando aqui, comecei a ler o mito de Sísifo, que é pedrada já do início com aquela questão primordial sobre o suicídio, né? Talvez não vá falar aqui diretamente o termo, porque o YouTube é um pouco polêmico, enfim, com alguns termos e tudo mais. Mas o título desse vídeo talvez seja O Estrangeiro Conversa com Sísifo, porque uma coisa está relativamente, não, está completamente embrenhada na outra. Afinal de contas é o mesmo autor e a mesma filosofia, não é mesmo? Mas aqui estamos e comecei apenas essa pequena obra, um pouco mais densa que a obra literária, O Estrangeiro, aqui já é um estudo, já é um ensaio, enfim, não sei qual termo posso utilizar para esse texto, mas já é um texto, um ensaio filosófico, de fato, ao contrário do Estrangeiro, que é uma obra literária, né, por completo, embora trate sobre uma temática filosófica por trás ou pela frente, não importa muito. No final das contas, temos o absurdo aqui. Você só leia essa obra se você estiver bem da cabeça, tá? Se você tiver com pensamentos um pouco perigosos ou não esteja em um momento bom da sua vida, recomendo que você deixe isso para outro momento, porque realmente as primeiras páginas já são bem pancadas, pode ser de fato um gatilho para alguma coisa, então não quero ser o indivíduo que vai recomendar esse tipo de leitura para alguém que está em alguma vulnerabilidade, tudo bem? Então, vá ler O Estrangeiro, vai ler textos que vão tratar sobre o tema, porém não de uma forma crua e direta como esse daqui, tá? Isso aqui eu recomendo se você estiver muito bem. E aí, aqui ele já abriu a questão, né? Enfim, estou nas primeiras páginas, eu acho que estou na página 30 ou 40, alguma coisa assim. E ele já abre com a questão de você em tentar responder, porque ele entende que a pergunta primordial da filosofia é se o suicídio é válido como uma resposta ao absurdo da vida. Então, ele vai devagar, e é um texto que a priori você pode achar um pouco difícil, talvez, mas não é. É um texto super tranquilo de você entender. Super tranquilo, depende do seu repertório e tudo mais, mas não é como você tenha que absorver toda a história da filosofia para poder entender um texto desse, não. Tem filósofos muito, muito mais complicados do que Camus. Camus eu acho que até é popular, ele escreve de uma forma que qualquer pessoa vai entender. Então, não tem essa dificuldade no texto, digamos assim. Não sei porque eu tô com a câmera muito longe. Não existe essa dificuldade no texto. Então, ele vai divagando essa pergunta, né? E aí fazendo um link com O Estrangeiro do último vídeo, que O Estrangeiro trata sobre esse absurdo da vida. O Merzot, que tem uma postura mais, digamos, de um estado natural do homem, desconsiderando essa hiperracionalidade, né, essa hipertrofia de conceitos que nada mais são do que concatenações e constituições sintéticas da realidade, né, do que nós entendemos como realidade, porque é uma leitura, enfim, se você assistiu o vídeo que eu fiz sobre o Merzot, sobre O Estrangeiro, do Camus, você já sabe do que eu estou tratando. Então, lá, pelo que eu entendi da filosofia do Camus, se você já é um pouco mais estudado e com uma caminhada maior do que eu na filosofia, por gentileza me corrija se eu estiver falando bobagens, tá? Mas pelo que eu entendi, Nossa Senhora, cartão cheio pela primeira vez, ou seja, estou gravando muito vídeo, retornando ao fio da meada, né? Então, não sei se eu vou conseguir retornar ao raciocínio aqui, que eu me perdi um pouco, mas tentando retornar. O Merzot, ele comete o crime lá porque ele segue uma resposta mais primitiva
e mais carnal daquele momento e não uma coisa premeditada, como as pessoas da sociedade julgou, porque as pessoas estão com uma lente da hiperracionalização dos atos humanos, como se fosse uma coisa pensada, concatenada, premeditada e tudo mais, e não foi o caso. E ele vai entender como que posso dizer, que o castigo que ele vai receber mediante o seu cerceamento de liberdade, ele só vai entender depois, quando ele passa a ter necessidades mais fisiológicas, como o sexo, como a necessidade de fumar, né? Então, coisas que eu não citei no outro vídeo, talvez, né? Quando depois ele se desintoxica, né? Ele faz o detox do cigarro por causa da ausência do cigarro na cadeia, depois de meses, salvo engano, quando ele vai ao júri e o guarda oferece um cigarro e ele rejeita, ou seja, ele se adapta à situação porque para ele o que é importante são as respostas mais naturais ao corpo. Então, se ele deixa de ter essa necessidade, ele não vai sofrer por causa disso e não vai requerer mais algo do tipo, porque não mais lhe é naturalmente essencial, digamos assim, o corpo não mais pede aquilo. E então ele foge um pouco desse sentido e dessas constituições, desses, como posso dizer, desses protocolos sociais, né, dessas estruturas sociais. No final das contas, afinal de contas, segundo essa filosofia, a vida é absurdo, né, e tudo mais é constituição surreal da mente humana para encontrar alguma resposta que lhe traga algum sentido, né? É o ser humano tentando ir em busca de uma resposta para a vida e para a morte, quando não há, naturalmente. Então seria mais ou menos nessa meada. E aqui o mito de Sísifo, né, que ainda não concluí, e aí eu quero dar um direcionamento em relação, porque aí eu só tô como papagaio repetindo o que eu disse no último vídeo, né? Porque assim, o vídeo passado talvez tenha ficado um pouco desolador ou algo do tipo, um pouco decepcionante nesse sentido, né? Afinal de contas, se a vida não tem sentido e não há nada que a gente se apegue para que a gente consiga ter uma carga de sentido à vida, então a gente vai, a gente naturalmente aventa a pergunta que o próprio Camus levanta aqui no mito de Sísifo, que é se o suicídio é uma resposta válida, que na ausência de sentido, porque você vai sofrer e passar por necessidades plurais e muitas, né? Sofrimento, dor, desilusão, frustração e tudo mais. Para que passar por isso se não há uma resposta, se não existe um pós-vida, se não existe um jardim do Éden, se não existe lá 50 e tantas virgens após o falecimento, se não existe, se não existe uma recompensa, se não existe um jogo do que é moralmente elevado e moralmente inferior, se tudo isso é uma construção sintética da nossa capacidade cognitiva. Então, por que sofrer e por que se submeter ao jugo dessas estruturas prisionais que o ser humano constitui para subjugar os outros seres humanos? Entende? Então, aí o Sísifo vem com a pergunta, o Camus faz o uso, não cheguei ainda no ensaio filosófico dele aqui, não cheguei na parte que ele cita o mito de Sísifo ainda, estou bem primordialmente no início, sendo redundante, porém é entendível que ele vai tentar fazer tentar chegar a uma conclusão plausível para essa pergunta. E aí, não vou esperar terminar a leitura. Quando terminar a leitura eu vou fazer um outro vídeo, mas não vou aguardar a conclusão antes de chegar a talvez a resposta que Camus chegou, e que eu sei por causa da série Fargo,
né? Afinal de contas, e porque quando a gente está em busca de entender um pouco a nossa vida e a nossa realidade em perguntas e em textos filosóficos, a gente vai se esbarrando aqui e acolá em respostas sobre, por exemplo, o mito de Sísifo, que obviamente na internet isso já é bem explanado. Então a resposta que eu já sei que é a resposta do Camus é que a gente tem que enxergar Sísifo feliz. Então a resposta, que ainda vou estudar o texto, que é muito melhor do que você se orientar por outras pessoas, por o texto do Camus aqui está sendo um deleite, ele escreve muito bem, pelo menos no estudo filosófico, e está sendo delicioso e um exercício mental e racional delicioso. E recomendo você não se orientar por vídeos de TikTok, de YouTube, de Instagram, de redes sociais. Leia o texto integral do autor, que é primordial e é o mais importante para que você possa, de fato, saber o que o autor está tentando, tá propondo como resposta filosófica. E aqui o Camus fala que a gente tem que tentar enxergar, apesar dessa vida sem significado, sem sentido, uma coisa mais natural, mais animalesca, a gente tem que tentar buscar enxergar Sísifo feliz, ou seja, apesar de ter consciência que a vida não tem sentido, fazer com que a vida, a gente tenha momentos de felicidade, de regozijo, de alegria, de pertencimento. A gente tem que criar esse mundo, né, para que a vida não seja um calvário e para que a gente não desperdice essa oportunidade de termos esses momentos felizes. Posso estar enganado, mas acredito que a conclusão que eu vou ainda ter contato com ela, por meio do texto integral, acredito que a resposta seja mais ou menos essa. Por que não é desolador? Porque aventar essas hipóteses do absurdismo não é desolador. Eu enxergo pelo contrário. Ela é muito sensacional e ela traz uma sensação de liberdade muito grande, porque você passa a não estar mais sob o jugo dessas estruturas sociais que a sociedade impõe como forma de controle aos outros, os seres humanos. Entende o que eu estou querendo dizer? Então você deixa de sofrer por muita coisa porque você sabe que isso não tem sentido algum e você passa a ter mais controle sobre os atos que você passa a conduzir no seu dia a dia, né? Então você passa a sofrer menos por coisas que são, às vezes, já não fazem sentido se considerarmos que seguirmos como filosofia norteadora o absurdismo de Albert Camus, pelo que eu estou entendendo. Porém, tem uma carga mais libertadora porque você passa como se ator fosse, né? Imagina numa peça de teatro, a vida, você passa a entender a vida como uma grande peça de teatro e que você é o autor, não somente o ator, mas o autor que vai conduzir isso com maestria, entende? Então você não vai ficar mais tão ansioso ou com raiva ou por nada, na verdade. A resposta que você dá a situações do seu cotidiano que em outro momento poderiam lhe proporcionar um momento de estresse, um momento de raiva, de impetuosidade, Não, isso deixa de existir. Porque você sabe que aqueles atos que lhe incomodam não tem sentido algum. E responder de forma veemente, impetuosa, irracível ou coisa do tipo, tem menos sentido ainda. Então você passa a ter um controle maior sobre os seus atos. E o seu dia passa a ter você não vai ter mais disputas desnecessárias, talvez por bens materiais, ou porque alguém furou a sua fila, ou porque você está preso no trânsito, ou porque nada disso tem sentido e você passa a constituir a autoria da sua vida. Então, não sei se talvez, claramente, como é uma filosofia posteriormente a Nietzsche, a questão da potência do ser humano, a questão da pujança, do que nós potencialmente podemos atingir de forma
fora dessas estruturas, né? Do nihil, do nada, do niilismo, que obviamente o Albert Camus, Sartre beberam muito da fonte do niilismo, acredito eu. Enfim, sou apenas um aprendiz e se você aqui é um doutor em filosofia, por gentileza me corrija se eu estiver falando bobagens, tá? Porque eu não quero estar espalhando fake news aqui não, tá? Mas é isso, o vídeo já está bastante longo aqui, estou aqui no estacionamento de um mercado. Não quero ser multado nada, embora se for multado, problema algum também. A gente vai levando a vida e sempre com um sorriso no rosto, de forma alegre, contente e sabendo dar as respostas adequadas nesse mundo sem sentido. Não estou dizendo que eu vou carregar essa filosofia para o meu resto dos meus dias, como uma verdade absoluta, incontestável, porque isso também não faria sentido algum. Seria igualmente absurdo, mas quando a gente passa a ter um repertório filosófico, um contato maior, ao contrário do que outras pessoas pensam, que aí você vai ser uma pessoa erudita, mais culta e coisas do tipo, não é nada disso. Na verdade, você sabe lidar melhor com as situações do seu dia a dia. Então, ter contato com os estoicos, com Sartre, com Albert Camus, desde a filosofia mais antiga, ali da Grécia Antiga, clássica, Aristóteles, Platão, Sócrates, até Nietzsche, o Schopenhauer, você passa a ter um repertório que vai fazer com que você reaja de forma mais sábia às situações que vão lhe ocorrendo na sua vida. Então é mais ou menos nesse sentido que eu quero propor aqui o estudo filosófico, se é que eu sou alguém para poder propor alguma coisa para alguém. Mas é isso. Então, abraços e vamos ler, vamos estudar, vamos viver o hoje, né? Aproveitar o momento atual, porque o resto é tudo constituição da mente humana de forma sintética, né? E por si só isso tudo é absurdo, então a gente tem que viver o que existe e não o amanhã, porque o amanhã é o nada, é a morte, então a gente tem que viver a nossa vida, né? Então é mais ou menos nesse sentido. Então, boas leituras, capiche e até mais, abraços. E quando terminar o Mito de Sísifo, se eu achar interessante fazer algum outro comentário antes do término dele, aí eu venho com mais vídeos aqui, mas por enquanto ficamos com isso, essa provocação filosófica. Mas eu acho que esse vídeo foi mais otimista do que o último. Obviamente eu entendo que talvez tenha sido um tanto mais otimista do que o último vídeo, embora não tenha sido tão pessimista assim, enxergo dessa forma. Mas ficamos por enquanto nesse assunto. Até mais e abraços!